Boa noite, seja bem-vindo então a mais um vídeo do canal The World Tech. Então, hoje eu vou resolver mais um exercício, mais um probleminha da Code. Hoje eu escolhi o exercício 1371, que é um exercício matemático de nível 3. Então, eu não vou ler o enunciado, caso alguém que tenha, pode pausar o vídeo e ler. Mas a princípio a gente tem um problema que na casa da Madame Belvoir, ela tem N netos e existem N quartos. E esses netos, quando estão do lado de fora da casa, quando eles acordam de manhã, e eles começam a entrar dentro da casa, eles começam a mudar o estado da porta. O que que é o estado? Ou ela tá aberta ou ela tá fechada. Só que todas as portas começam no estado fechado. E daí eles começam a, a mexer, a mudar o estado dela. Então entra o neto número um e muda todos os estados de porta que são múltiplos do número dele, que nem tá com o exemplo do 15. No caso, o neto um, por exemplo, ele é múltiplo de qualquer número, então ele vai mudar o estado de todas as portas. Daí o 2 vai mudar o estado só dos múltiplos de 2, 2, 4, 6, assim por diante. 3, mesma coisa e assim por diante. Daí aqui no caso, a gente tem até o maior problema desse problema que é o tamanho do vetor. Do tamanho do vetor, tamanho do número de portas, né? São 25 milhões. Então a gente tem que pensar num jeito de fazer isso rápido, porque o nosso programa tem que calcular isso em um segundo. Então eu acredito que a gente não pode usar um vetor para armazenar as 25 milhões de portas e sair mudando, fazendo vários for com o número de netos, porque senão vai demorar demais. É... Até aí tranquilo, eu vou pensar numa lógica ainda, não pensei ainda, mas vocês vão ver eu codando. Eu vou dar uma pausada no vídeo, só terminando de explicar aqui, pra mim até eu começar a codar. Eu primeiro tenho que pensar na solução. Eu ainda não pensei na solução. Então aqui a gente tem um exemplo. Quando tem um neto só, ele vai abrir, ele vai, como a porta um vai estar fechada, ele vai lá e abre, e ele vai lá, abre a porta, e daí a saída do nosso programa tem que ser o número da porta que está aberta. Então, no caso, tem que abrir a porta um, daí o 2 ele vai ver. Ah, vai ter duas portas. Então, um vai abrir a porta um e a porta 2 e o 2 vai lá e vai fechar a porta 2. Então só vai ficar um aberto. Na 3 a mesma situação. Um vai abrir todas as portas, 2 vai fechar a porta 2, 3 vai fechar a porta 3. O 4. Aí começa a brincadeira. O um abre todas as portas, o 2 fecha a porta 2 e, e abre a porta 4. É isso? Não, ele fecha a porta 4, daí o 3 fecha a porta 3 e o 4 abre a porta 4. Daí por isso que a saída é a porta um e 4. Então é isso. Vejo você. Daqui a pouco a gente se encontra de volta com a explicação da solução. Beleza? Então, voltando. É... eu não queria dar spoilers, mas eu já tô com a solução pronta. Eu já submeti, ela já foi aceita. Ela rodou muito rápido, só que eu fiquei de cara com a solução, porque eu fui fazer um teste de mesa, só pra. Como se fosse uma força bruta ali, indo passo a passo pra ver se tinha alguma coincidência entre as respostas. Daí eu achei uma coincidência. Mas só pra vocês terem noção, eu tava vendo o crivo de Aristóteles, que é um algoritmo pra descobrir número primo. Só que daí eu parei pra pensar, pô, eu tô usando um bagulho muito avançado. E o nosso problema, ele é um problema nível 3, então tipo, ele era pra ser bem mais simples. Eu tentei até levar em conta que ele foi da Maratona de Programação, 2006. Eu pensei, putz, talvez ele seja difícil, só tá meio errado ser nível 3. Mas não, ele é bem simples mesmo, o que demora é pra cair a ficha. Então eu fiz uma simulação aqui da, das portas, né? Como se a gente tivesse 16 crianças. E você fazendo passo a passo disso, você vai descobrir que apenas a porta um, a 4, a 9 e a 16 vão ficar abertas. E qual que é a coincidência desses números? Eles são todos quadrados perfeitos. O que é quadrados perfeitos? Eles têm raízes. Então, a raiz de um é um. Não que a gente precise saber desse valor, mas é só para saber que a gente tem uma raiz quadrada desse número. Então, basicamente, a gente
tem uma solução que daí, ó, a próxima parte disso aqui, ó, levando em conta esses números aqui, a gente vai saber qual número que é o próximo número que vai abrir. É o 25. Por quê? Ele é um 5 vezes 5, que dá 25. Então a porta 25 vai ficar aberta. Ó, a gente rodando aqui o código, só pra vocês verem. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui 25. Então, ele vai mostrar só os números de quadrado perfeito. Se eu colocar 500, só vai mostrar os números que tem raiz quadrada. Ó, 169, 144, 121, esses aqui são os números que eu sei que tem raiz 10, 11, 12, 13. Então só vai ser basicamente isso que ele vai mostrar. E aqui é o loopzinho que a gente faz isso. Que é mostrar o, a posição i vezes i. Até n. Ah, é isso. A solução tá funcionando, tá perfeito. Daí só esse ifzinho que eu tive que colocar ele aqui, pra ele não imprimir um espaço no final do forzinho. Porque se ele imprimir um espaço aqui, ele vai dar erro de. Vai dar erro, presentation error. Daí eu coloquei esse if. Daí com esse if aqui ele soluciona o. Ele solucionou esse problema. Então ele só coloca um espaço depois do. Só quando o i for maior do que um. Então a partir do segundo i. E quando ele passa o último, não tem esse espacinho aqui no último. Daí pula uma linha e vai para a próxima leitura. E tá funcionando perfeitamente. Então é isso. Essa daqui é a solução de hoje. Eu achei que ia ser mais complicado. O complicado foi entender o problema novamente. Então a gente pode perceber que nem sempre é o problema que é o. E é difícil, é só a gente entender ele realmente. E aqui precisava de um pouco de. Aqui foi mais uma coincidência matemática, né? E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.